Não, mas Tô na cama ainda. esse horário é assim mesmo, o que antigamente era só nesse horário, era só 6 da manhã. É, A gente nós somos levantava quase às seis Não, seis da da manhã. 6h, né? 6 da manhã pra mim fica complicado por causa do que eu tenho que levar Isaac pra van, pro colégio. É. Aí fica complicado às 6. Não, mas não tem Mas a gente problema dá um não. jeito. Eu Mas não entro tem depois. problema não, entra no dia que der para você, no horário que der, não se preocupa com isso Vai não, tá. ouvindo depois. A É, gente, você pode ir ouvindo depois, né, Kellen, também participa à medida que der para você, né, aqui agora deu para você entrar, beleza. A gente não vai continuar sempre nesse horário, vai ter um dia só na semana, né? A Joelma tá aí, ó. Ei, Jo, bom dia, tudo bem? A Bom dia. quinta-feira, né? Que vai ser É, esse horário. só um dia na é semana que vai porque ser tem esse horário. tem umas meninas que querem que elas só podem entrar nesse horário de 6 da manhã. Então a gente Aham. tentou fazer um pouquinho de cada para tipo assim, hoje eu não pude, mas amanhã que é meu horário eu posso. Aí assim todo mundo participa, né? E ter um pouquinho, Uhum. não ficar aquele negócio de só estar vendo o vídeo, né? De participar mesmo. Que o nosso intuito a partir de agora é fazer vocês participarem, vocês conseguirem entender mais, estudar, procurar, buscar, sabe? É aprofundar mais o estudo com vocês, Amém. Tá. Isso aí, tá? meninas. Então tá. Vamos orar para a gente iniciar, então? Vamos, Rô. Vamos, né? É, vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor, nosso Pai querido, né? Senhor, nós adoramos a Ti nessa manhã, para nós uma hora tão cedo, Senhor, um despertar, né, desse dia para as nossas vidas, e nós te adoramos, Senhor. Esse é a grande razão, assim, da nossa existência, é adoração ao Senhor, é prestar o nosso culto, o nosso devocional, a nossa entrega a Ti, e nós queremos fazer isso bem cedinho de manhã, iniciando todas as coisas. Tu, Senhor, como nós estudamos, Senhor, Tu és o início e o fim, e para nós Tu és o início da vida, Tu és o início do nosso dia, Tu és o início das nossas forças, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, te adoramos e te convidamos, Espírito Santo, fique aqui à vontade para manifestar a graciosidade da sabedoria do Pai, a graciosidade da presença do Pai, da vida do Pai nas nossas vidas. Senhor, nós nos entregamos a Ti, nos submetemos a Ti, ao Teu senhorio, ao Teu falar, ao Teu direcionar em todas as coisas, assim como queremos que o nosso dia seja dessa forma, totalmente direcionado pela Tua presença, Senhor. Muito obrigada, obrigada pelo Senhor estar conosco nessas primeiras horas da manhã e obrigada porque o Senhor vai conosco até o fim de todas as coisas. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, meninas. Hoje a gente está finalzinho do capítulo de Mateus aqui, É, finalizando. Ontem nós lemos aqui a respeito da ressurreição do Senhor, mas nós lemos, a gente pegou lá um contexto lá no Evangelho de Lucas, né? Nós lemos o Evangelho de Lucas, falamos daquela caminhada dos discípulos caminhando para Emaús, para a cidade de Emaús, e que o Senhor se apresenta com eles. E mas assim, só para a gente relembrar aqui, pontual, que a gente estava lendo, né, aqui no capítulo 27, né, no anterior, sobre a morte do Senhor e sobre essa ressurreição, né, e lembrando aqui dos detalhes importantes, né, que assim, que as mulheres foram privilegiadas, né, elas foram privilegiadas porque ficaram com Jesus até o fim. Isso foi muito interessante, assim, Jesus crucificado, todo o sofrimento, né? Tudo que nós vimos aqui. Imagine o coração daquelas mulheres, né? Se nós estivéssemos no lugar delas, né? Que posição, como é que nós estaríamos? Se a gente ia querer acompanhar de perto, né? Se a gente ia querer ver todo o sofrimento do Senhor de perto, ou a gente não ia resistir, né? E aqui fala que aquelas mulheres, né, Maria Madalena, Joana, outra Maria, ficaram acompanhando tudo, que elas estiveram ao pé da cruz ali, e logo depois, no primeiro dia, né, da semana, que era o domingo de manhã, foram elas as primeiras
a irem lá no túmulo e até a confirmação de que o Senhor ressuscitou. Foi para elas que o anjo apareceu, foi para elas que o anjo anunciou que o Senhor tinha ressuscitado. Então, olha que privilégio dessas mulheres. E isso porque elas perseveraram até o fim. Elas não desistiram e mesmo já passados dias, elas foram lá para verificar o que tinha acontecido. Que coisa linda, né? Assim, um privilégio que o Senhor dá às mulheres, né? Quando o Senhor criou o homem e a mulher, Deus não fez distinção de gênero, sabe? Mas assim, as mesmas responsabilidades ele deu para um e para outro, né? Alguns, hoje em dia se fala aí, a Bíblia, a tradição judaica, né, que é contida aqui na Bíblia, que ela é machista. Não, Deus não é machista. Deus é Deus amoroso, e o olhar que ele tem para a humanidade, para o ser que ele criou, é igual, tanto para o homem como para a mulher. E assim como ele deu responsabilidades lá no Jardim do Éden, para o homem e para a mulher, ele deu privilégios também, né? Lá, as funções são diferentes. Para Adão, ele deu uma função e para a mulher outra. E é o que a gente vê muito hoje, né? Isso passou para a nossa vida hoje. Mas, assim, as responsabilidades são as mesmas e os privilégios também, porque o Espírito Santo que habita no homem é o mesmo Espírito que habita na mulher, é a mesma coisa. E a gente pensa assim, o quanto que o Senhor valorizou isso, né? Enquanto que uns falam que as mulheres eram subjugadas, humilhadas, né? O Senhor Jesus, em todo o seu ministério, ele fez questão de tratar a mulher, de elevar a mulher, né, ao mesmo nível do homem, tratar da mesma forma, e espiritualmente falando, são os mesmos privilégios. E aqui as mulheres, ainda por terem acompanhado o Senhor, têm essa grata surpresa delas serem as primeiras, né, a ter o anúncio da presença da vida do Senhor e o Senhor aparecer a elas de forma poderosa, né? Então isso é lindo, né? Maravilhoso. É, e assim, uma coisa, meninas, que os guardas ficaram ali guardando o túmulo do Senhor, guardando, mas as mulheres aguardavam. A diferença aí, né? De guardar e aguardar, né? Eles ficaram vigiando, tomando conta, né, para que ninguém viesse roubar o corpo, com aquela mentira, né, que eles queriam contar, né, depois de que vai que alguém vem roubar o corpo, melhor a gente vigiar para, né, para não haver isso. E, no entanto, o Senhor apareceu, o Senhor poderoso. O anjo apareceu, eles caíram como mortos, né? E assim, o texto tem textos que vão dizer que essa mentira, né? Eles contaram para os principais sacerdotes lá, para os fariseus, para os nobres lá, contaram, né? O que tinha acontecido, que realmente apareceu um anjo. Então, assim, atestaram, eles puderam testemunhar de que era verdade, que Jesus era filho de Deus, que Jesus ressuscitou. E só que quando eles contaram isso, os principais, os, né, as autoridades sobre eles deram dinheiro para que eles mentissem, né? E isso perdurou até hoje. Entre os judeus ainda existe alguns que creem dessa forma, que realmente vieram, roubaram o corpo do Senhor e que tudo é uma farsa, que a ressurreição de Jesus foi uma farsa. Imagine essas autoridades sabendo então que era verdade, sabendo que aqueles homens tinham visto o anjo, tinham visto a glória de Deus ali, que Jesus ressuscitou, mas assim, mesmo assim, quiseram continuar com a farsa, quiseram mentir. Então, assim, eles sabiam de toda a verdade e agiram deliberadamente, né? Se esses homens não acharam lugar de arrependimento, onde eles estão hoje? O que se conta da história desses homens hoje, né? Que mentiram, enquanto que há uma poderosa multidão, né? Que a partir aí do testemunho dos discípulos, dos apóstolos, crê, né? Nós somos o produto, nós somos o fruto dessa pregação dos apóstolos, né? Dos discípulos, através dos 12, chegou a multidão, a milhões de séculos atrás, milhões e milhões de pessoas creram e continuam a crer. Esse foi o legado aí dos apóstolos, por terem testemunhado tudo que viram do Senhor. E essas autoridades, essas pessoas que mentiram, qual o legado delas para essa terra? O que elas colheram? O que elas vão colher, né? É para a gente pensar, sabe?
Pode Rosana, falar, Pri. e ressaltar que até hoje existe muitos judeus que ainda não acreditam que Jesus era o Não, Messias, né? Eles ainda isso, aguardam a vinda do Messias, o exatamente. que nos leva a entender o perigo para eles, né? Para essas pessoas que ainda creem nisso. Porque, na verdade, é crer em Jesus que a gente é salvo. Então, se eles não acreditam que Jesus ainda não veio, como é que eles vão ser salvos, né? Então, Exatamente, assim, Pri. é uma coisa muito importante falar e também que hoje em dia existe muitos judeus que já acreditam. Eu até lembro até de uma pessoa muito famosa que a gente sabe que é o Silvio Santos, ele é judeu, e uma vez eu estava vendo sobre a linhagem do Silvio Santos, ele faz parte da tribo de Davi, né? A linhagem Olha dele que veio da bacana. tribo de Eu não Davi. sabia. Eu achava muito interessante a vida dele, porque ele sempre falava de Jesus. Eu falava assim, gente, mas judeu não acredita em Jesus, né? Aí eu ficava com aquilo. Aí uma vez eu fui ver, eu consegui, achei um vídeo dele explicando do porquê que ele cria, que ele cria que Jesus Cristo tinha vindo sim e tal. E ele era da tribo de Judá, ele era da tribo de Davi, né? Ele é descendente Que dessa tribo. bacana. Então, assim, e É, ele fala, né, a dificuldade nesse vídeo. Eu não lembro onde eu consegui esse vídeo, porque foi. a- Sabe aquele negócio de cutucar até o fim? E aí eu consegui. E ele falava, né, sobre a dificuldade de ser judeu e acreditar em Deus, em acreditar em Jesus. Porque ele falava assim que isso. era uma dificuldade muito grande, porque os judeus que acreditam em Jesus, eles são muito julgados, muito criticados. Até hoje, Muito, para gente. você ver, né? Depois de 2000 anos, depois de tanto tempo, depois de tudo, ele falava em um vídeo. Eu achava muito interessante a vida dele por causa disso, né? E ele falava em um vídeo quanto Muito. que eles eram criticados e julgados por causa de Jesus. Porque alguns da Gente, isso família dele é verdade. acreditavam e alguns não acreditavam. Assim, são poucos os judeus convertidos, né? Hoje em dia, que realmente se converteram, creem que Jesus é o Messias prometido, né? E Israel, por isso que Israel ainda sofre muito, Israel ainda está num período aí de trabalho de Deus, né? E já finalizando aí, lógico, né? Por isso que a gente leu aqui sobre grande tribulação, né? Sobre o final dos tempos. E tem esse período aí, né? Nós estamos nesse período da graça que Deus nos abriu, né? Abriu para os gentios, para que nós pudéssemos crer e entrar nessa maravilhosa graça, esse poder do Senhor de salvação, de transformação da nossa vida. Mas assim, os judeus ainda aguardam esse Messias e eles vão passar por grandes situações ainda, né? Na grande tribulação, grande parte de todos os acontecimentos da grande tribulação vão recair sobre os judeus também, né? Por não crerem, mas eles terão chance ainda, né? Quando o Senhor vier, né, na sua segunda vinda, muitos judeus se converterão, muitos ainda, né? A Bíblia fala sobre o remanescente, né? Sobre aquela remanescente fiel, né? Aquela pontinha ainda da plantinha que ainda vai renascer, né? O renovo que vai brotar ainda, e vão crer no Senhor. Muitos vão crer no Senhor, mas eles aguardam ainda, né? Estão aguardando o seu Messias enquanto ele já veio. Foi por isso que houve a rejeição e Jesus foi crucificado. Foi por conta disso, né? Para os judeus rejeitarem. E aqui essa mentira, né? Que sobre a ressurreição do Senhor perdurou até hoje. E muitos é, não creem, não esperam, não sabem que Jesus é o Messias prometido, né? A tradição deles, né? Porque aos judeus pertencem aqui a toda a lei, né? Os profetas, né? Toda a aliança, né? Do Senhor foi dada ao povo judeu, né? Foi através de Abraão que Deus escolheu, farei de ti uma grande nação, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava chamando ali o povo judeu e fazendo uma aliança com eles. E só que aqui, quando vem a promessa, né, o prometido, quando se manifesta essa promessa de Deus, eles não creram, né?
Muitos creram, mas muitos não creram. A maioria não crê, e é isso até hoje, é o que a Pri está contando. E aí o Silvio Santos é assim, a gente sabe que ele era um judeu convertido, mas assim, que legal saber que ele era da tribo, né, de Judá, e quanto ele confessava isso, né? Isso é maravilhoso, gente. É, mas a gente está falando assim disso, né? Sobre essa mentira que foi contada. E assim, o anjo não falou com os guardas, o anjo falou com mulheres, mulheres simples, mulheres que estavam aguardando, né? E os fariseus, as autoridades, então se dobraram diante do testemunho daqueles guardas. Era como se eles dissessem assim: ah, não, agora a gente vai permanecer com o que a gente fez. Aconteceu o que aconteceu, e nós vamos sustentar até o fim, né, que Jesus era um hipócrita, que Jesus era uma farsa, né, mesmo sabendo de toda a verdade. E aí a gente pensa nessa deliberação, né, do coração, essa determinação de continuar no erro, né. Eles podiam se dobrar, podiam se render, né, podiam admitir, podiam, então, se eles eram tão guardiões da lei, né, eles podiam ir falar com Deus, né, consultar o Senhor, né, mas não, eles preferem manter essa mentira. E, e Jesus aparece aos discípulos na Galiléia e como nós falamos ontem, né, andando com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus entra na casa ali, come com eles, se revela a eles, né? Isso é maravilhoso. E aí me lembro do texto lá de 1 Coríntios que fala assim: onde está a morte, né, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, né? O Senhor, assim, ele foi ressuscitado e assim a morte, ali no texto lá de 1 Coríntios, fala que quando nós formos arrebatados, que o nosso corpo mortal vai ser revestido de incorruptibilidade, né? Não vai ser mais corruptível, se corromper, se corroer, né? Deteriorar, mas assim que nós vamos ter um corpo glorificado, né? Revestido de incorruptibilidade, né? Que não vai mais se estragar, né? E é dessa forma que a gente vai ser arrebatado. E aí ele fala assim, e aí vai ser o ápice desse acontecimento, né? Onde está, a morte, a tua vitória? Cadê a tua vitória sobre os homens? Jesus veio tirar de Satanás, tirar da morte o poder sobre o homem. Jesus veio tirar das mãos esse poder de destruir a vida do homem. Ele agora tinha a vida para dar, e essa vida ressurreta. Isso vai se manifestar de forma assim total, né? Quando nós formos arrebatados. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, né? De acusar e de destruir. Então, assim, Jesus vem declarar para nós, e para nós nessa manhã, né? A morte não é o fim. Para nós, a morte é o recomeço até, né, de todas as coisas na presença do Senhor. Para nós, os que cremos que estamos na sua presença, né? A morte não é o fim. O Senhor é o Deus poderoso, Ele detém as chaves da morte e do inferno. Foi assim que a gente leu ontem, né? Toda a autoridade foi dada a Ele. E Ele vai falar isso aqui para os discípulos, quando ele se reúne, então, com eles, e a gente só vai ler esses últimos versículos aqui, que fala dessa grande comissão, né? Tu quer ler, Pri? Pode ser. Pode ler. Aqui Mateus 28, a partir do 18 até o 20. São 2 versículos só, mas que versículos poderosos. Pode ler, Pri. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês verem enquanto eu estou lendo. A partir de qual capítulo? De qual versículo? 28, 18 a 20, né? Ah, tá. A grande comissão. Aqui é a grande comissão. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam o que sejam meus e façam com que sejam meus seguidores. Batizados esses seguidores em meu nome, em nome do meu Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Amém, meninas. São 2 versículos só poderosos, né? Um que Jesus se anuncia para eles
toda a autoridade me foi dada, eu tenho todo o poder. Ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Jesus já tinha essa autoridade no céu, né? Ele é o verbo vivo de Deus, né? Jesus já habitava em Deus, né? Jesus estava com Deus o tempo todo na criação de todas as coisas. Jesus tinha toda a autoridade. E na terra, Jesus foi dada a ele também toda a autoridade, depois que ele, como homem, viveu aqui na terra, morreu e ressuscitou. Então, Jesus é Senhor de todas as coisas, tanto aqui no céu quanto na terra. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, por isso que o sangue de Jesus tem todo o poder, né? Toda a autoridade sobre qualquer principado, sobre qualquer nome, né? É o Senhor Jesus, é sobre todas as coisas. E ele fala isso, me foi dada essa autoridade. Aí ele fala, então, como me foi dada toda a autoridade, né? Ide, portanto, fazei discípulos, falai do meu nome, né? Falem para todas as nações, né? É lógico que aqui no contexto Jesus está falando ide por todas as nações com os discípulos, né? Jesus já estava aqui pré-anunciando que eles iam ser espalhados aí para todas as nações da terra, eles iam começar ali, né? Quando a gente começa lá no livro de Atos, Jesus, o que Jesus fala, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, né? Tanto na Judéia, né? E até os confins da terra, Galileia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor fala das cidades, das regiões próximas ali e até os confins, né? Glória a Deus, graças a Deus que os discípulos obedeceram, porque chegou até nós. Nós somos os confins da terra, né? A partir lá de Jerusalém, nós somos os confins da terra, né? Quantas nações aí, né? Quantos convertidos, quantos adoradores do Senhor, né? Nas nações, porque os discípulos obedeceram, né? E Jesus fala para eles, vão ensinando, né? É o que eu estou falando, isso é um contexto, né? A gente precisa ler um contexto que Jesus falou para eles ali, naquele contexto de Jerusalém, mas isso se aplica à igreja hoje, quem nós somos, esse legado dos discípulos, né? Aquilo que eles ensinaram é o que a gente está levando, né? Nós somos essa continuação. Nós, a igreja, somos a continuação dessa obra que Cristo começou, nós somos a continuação dessa obra que os discípulos iniciaram, né? E de fazer discípulos, de ensinar a todas as nações. E aí o Senhor fala aqui, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é importante, é muito importante, porque o batismo ele é o símbolo, né? O maior símbolo para os cristãos é o batismo, porque simboliza a sua nova vida, a entrada nessa aliança, né? O batismo em si, o ato de batismo, ele não tem poder de lavar o seu pecado. Quando você entra na água, você vai ser lavado do seu pecado. Não, é o crer em Jesus é que faz essa diferença, né? A gente precisa crer e ser batizado. Mas, assim, o batismo, ele é o testemunho de que aconteceu algo na sua vida, de que algo se transformou na sua vida. O batismo é a expressão externa de que algo interno aconteceu, de que você nasceu de novo, e você está demonstrando isso, testemunhando isso, né? Então, por isso que o Senhor fala aqui, batizando-os em nome do Pai. Quem crer e for batizado será salvo, né? Quem crer e testemunhar isso e demonstrar que realmente crê, será salvo, né? E aí ele fala assim, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ensinado. Nós estivemos aqui caminhando com esse livro de Mateus e a gente foi aprendendo tanta coisa, foram tantas lições preciosas dia a dia que o Senhor foi nos ensinando, e é isso que o Senhor quer que a gente faça, ensine-os a guardar essas coisas todos os dias até a consumação do século. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus fala assim, né, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, e os guarda, e os aplica na sua vida, é esse que está demonstrando que me ama, né? Que me obedece, né? E a quem me ama, eu também vou amar, né? A quem ama o meu Pai, eu também vou amar e vou me manifestar na sua vida, vou me revelar a você, vou andar com você. E aí Jesus aqui, terminando esse versículo, terminando aqui Mateus, Jesus
fala essa frase poderosa para as nossas vidas, meninas. Jesus fala assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até eu voltar, até esse século findar, né? Até a vida de vocês, até o fim da vida de vocês, eu estou convosco e estarei para sempre na eternidade, né? O Senhor faz essa promessa e eu quero trazer isso para nós nessa manhã, sabe? Nós vamos aí, hoje é sexta-feira, né? Amanhã, sábado e domingo, você tem um final de semana aí para estar com a sua família, para descansar, e o Senhor repetindo no seu ouvido: eis que eu estou convosco, eu não te abandono, eu não te deixo sozinho, sabe? Em nenhum momento da sua vida, nem quando você está nos seus momentos de maior aflição, em que você se encontra sozinha fisicamente, talvez 100 pessoas ao seu redor, eu estou com você. Naquele momento em que você está no meio da sua família, você está com seus filhos, com seus pais, que você está no momento de alegria, eu estou com você. Naquele momento que você está no seu trabalho, que tem aquela tarefa difícil e que você vê sem forças para continuar, eu estou com você. Naquela hora em que você chora debaixo do chuveiro, naquele momento de lágrimas no seu travesseiro, eu estou com você. Essa foi a promessa de Jesus. Jesus prometeu isso e ele está, e ele cumpre. A presença dele é fiel, ele é tremendo para nos comunicar de que ele se manifesta a nós, ele se revela a nós nos nossos momentos, nos melhores momentos, nos nossos momentos de alto, né? De alto, de monte, né, de subida, de erguida, né? O Senhor está conosco, mas Ele está conosco também lá no vale, lá no momento difícil, no lugar da terra árida, no deserto, né? Quando a gente passa e a gente parece que não vê perspectiva de nada ao nosso redor, parece que as coisas estão cinzas e não se abrem, não caminham, não tem cor na nossa vida, o Senhor também se manifesta ali, a sua presença está conosco, e é isso que Ele nos prometeu. E o Senhor, assim, ele ressuscitou, decretando, declarando, demonstrando que a morte não é o fim para o cristão, que a morte não é o fim, que a morte não tem o poder, né, de determinar, de acabar com a vida de um cristão, né? E o Senhor vem falar para nós, assim, para a gente não parar a nossa vida. Aqui ele fala: ide por todo mundo, né? Demonstra uma ação nossa de andar e de dar continuidade, né? Jesus mandou a gente ir, Jesus mandou a gente continuar, Jesus mandou a gente fazer, a gente ter atitude, ter uma ação na nossa vida. E a morte não pode nos deter, a morte não pode nos parar. E a minha pergunta nessa manhã é: o que tem parado a sua vida? O que tem impedido você de dar continuidade aos sonhos, às promessas que o Senhor tem feito para você? Aqui Jesus já nos prometeu que Ele estaria conosco até o fim de todas as coisas. E tem alguma coisa te impedindo de continuar? Né? O que você tem parado na sua vida, que você tem estagnado, que você tem abortado aí da sua vida, né? Achando que é o fim, né? De sonhos, de promessas, de esperança que você tinha e hoje você não tem mais. O que tá se tornando aí algo morto na sua vida? O Senhor tem poder para ressuscitar. Esse Deus Todo-Poderoso tem todo o poder. Ele disse: toda autoridade me foi dada. E Ele tem poder para ressuscitar os teus sonhos, e não só os teus sonhos, mas os sonhos dele a teu respeito, o propósito que Ele tem para você. Se há algum momento em que você acha que isso está se tornando deteriorado, que isso está se tornando corruptível, que está se esvaindo, que está enferrujando, né? Que está deteriorando, que está sendo destruído, nosso Deus tem o poder de ressuscitar, de reformar, de regenerar, de restaurar todas as coisas na sua vida. Então, assim, se levante, né? Aqui a proposta do Senhor é: ide, tenha uma ação, se levante, que eu estou convosco, eu vou com você, eu posso te dar autoridade, eu posso te dar poder, e você pode se levantar, e levantar o teu sonho, e levantar aquilo que eu tenho prometido para você há tanto tempo atrás. Olha para trás as promessas que o Senhor já fez, olha para trás aquilo que o Senhor tem dito a respeito da tua vida, sabe? Se levanta, que você possa agir de acordo com as promessas com que você foi chamado.
Abraão, quando o Senhor falou assim, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu, ele se levantou e foi. E o Senhor foi, ao longo da caminhada, enquanto Abraão caminhava, o Senhor caminhava com ele, o Senhor foi se revelando a ele. E é isso que o Senhor quer que você faça. Haja de acordo com a promessa, haja de acordo com aquilo que você foi chamado. Se o Senhor falou algo a teu respeito, comece a proclamar e comece a agir de acordo com isso. Olha, Deus falou que tem um chamado para mim, que Deus tem um ministério para mim. Então, comece a se preparar dentro desse ministério, comece a buscar ao Senhor a respeito disso, comece a pesquisar a respeito desse ministério, comece a estudar a respeito desse ministério. Haja de acordo com aquela promessa, e o Senhor vai estar com você. Eu queria aqui que a gente lembrasse da mulher samaritana. Aqui no Evangelho de Mateus a gente não vê isso. O Evangelho de João é o único que relata sobre a mulher samaritana, aquela mulher que foi à beira do poço, né, buscar água, e Jesus tem aquele encontro com ela. Eu sempre falo que Jesus provocou aquele encontro. Jesus, ele disfarçou bem, né, ali com os discípulos, mandou os discípulos irem comprar comida, e Jesus já sabia que ela vinha, né? E Jesus provocou esse encontro. Jesus provoca os encontros com a gente, né? Ele tem sempre uma maneira de ir cercando a nossa vida, né? E de, assim, provocando para que a gente o encontre à beira do caminho, né? Nós aqui somos mulheres que o Senhor encontrou aí à beira dos poços, né? Eu penso assim, dessa forma. E Jesus tem aquele encontro com aquela mulher, tem aquele diálogo com ela, e ele fala sobre a água da vida, a água viva que ele iria dar àquela mulher e que ele deu àquela mulher, né? E ela vem com seu cântaro. E eu queria, assim, lembrar para a gente aqui que muitas vezes a gente está carregando o nosso cântaro na nossa vida, né? A gente vem aí sempre buscando os nossos poços. Não sei qual é o poço, se o teu poço é muito fundo, o poço da tua vida, se você tem lá no fundo do teu poço, que tipo de água que você tem lá, água que você tenha herdado aí da sua família, águas que você, tradições da sua família, águas de lembranças da sua infância, lembranças do seu passado, e que você tem essas águas, talvez águas paradas, águas turvas lá no fundo do poço. E todos os dias você vai lá com o seu cântaro tirar dessas águas, dessa água que você bebe, da sua história, do seu passado, né, do que você não realizou ou realizou, mas você tira todos os dias sustento desse seu poço, dessa sua água. Né? Como aquela mulher ali, ela falou para Jesus, olha, o nosso pai Jacó, quem cavou esse poço, né? Ela falou ali sobre a tradição familiar, sobre a história de Israel, sobre Jacó ter cavado aquele poço, e eles herdaram. Até hoje eles bebiam daquelas águas, né? Daquilo que Jacó tinha deixado. Só que Jesus veio com uma proposta nova, de uma água viva, de uma água nova, de renovar todas as coisas, né? E aquela mulher viveu muito tempo tirando daquela água, e agora ela ia beber de uma água nova, de novidade de vida. Então, eu não sei se o teu poço está igual daquela mulher, se você só tira daquilo que você tem visto e ouvido, daquilo que são as suas experiências de vida, e talvez experiências dolorosas, né? Uma água que já não sacia mais a tua sede, uma água que já não te alimenta mais, não é usada mais para te alimentar, mas assim, o Senhor vem com essa proposta: eu tenho uma água nova, uma água viva para te dar, beba da minha água. Nessa manhã aqui, manhã que nós falamos da ressurreição do Senhor, desse ide do Senhor, do chamado do Senhor, a promessa do Senhor de estar conosco até o fim, Ele está dizendo para nós: eu tenho uma água nova, uma água viva para vocês, uma água para que vocês deem continuidade, para que vocês continuem a beber, porque essa água não vai faltar. Essa água jorra sem parar, é uma água que brota o tempo todo, e eu sou a fonte. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã: eu sou a fonte dessa vida nova que eu tenho proposto para vocês, e dessa vida de continuidade, né? E aquela mulher bebeu dessa água, daquelas palavras poderosas, e no ser dela, no interior dela, algo se transformou, e ela nunca mais teve sede, porque ela encontrou essa fonte eterna, que é a vida do Senhor.
e só que aquela mulher, bebendo dessa água, ela foi. A Bíblia fala que ela largou o cântaro dela, a história dela, o passado dela, as dores dela, ela larga para trás aquilo que prendia ela, aquele poço, aquela situação de vexame que ela vivia, aquela situação errada, né, o que conta que ela tinha aí 5 maridos. Jesus falou que o atual não era dela, ela já tinha tido 5, uma vida totalmente promíscua, talvez, né? E aquela mulher abandona essa vida junto com o seu cântaro. Quando ela encontra a água verdadeira, ela abandona tudo para trás e ela vai. E a gente está falando aqui desse id do Senhor, essa ação. Aquela mulher vai e entra na cidade, começa a contar para um e para outro. Vinde, vede um profeta, um Senhor que falou tudo a respeito da minha vida. Vê se ele não é o Messias, vê se ele não é aquele que a gente aguardava. E ela começa a anunciar. Então, essa é a atitude que o Senhor quer que nós tenhamos. Eu sei que nós, mulheres, as mulheres têm uma condição especial. A maioria das mulheres não podem largar a sua casa e ir pelo mundo pregando o Evangelho, né? A proposta aqui do Senhor não é essa, mas assim, onde você está? Aquela mulher entrou na cidade dela. Então, assim, onde você está na tua casa, que você possa não só falar do Evangelho, mas viver o Evangelho. Onde você está, na sua casa, na sua vizinhança, para os seus filhos, você viver esse Evangelho do Senhor, deixar que o Evangelho tome forma na sua vida, de verdade, os ensinos, as verdades aqui que o Senhor, que nós acompanhamos aqui, que nós estudamos tanto, que essas verdades possam se fazer, tornar reais na sua vida. E você demonstrar isso, você testemunhar isso para quem estiver perto de você. Aquela mulher saiu e entrou na cidade. Talvez você tenha que sair do seu quarto escuro, fechado, e entrar na sua casa. Olha ao redor da tua casa, olhar para os seus vizinhos, para a sua família, os seus parentes, né? E contar. Eu encontrei um homem que transformou a minha vida e hoje eu estou bebendo dessa água nova. Então, esse ide aí do Senhor é uma ação, sabe? Uma ação que não é só ir para os confins, para outras cidades, mas uma ação que vai ser externada através das atitudes, das suas atitudes no relacionamento com as outras pessoas. E o Senhor aqui te promete: eu estou convosco, eu estou com você. O que você estiver fazendo, eu vou estar com você. Vou estar te dando cobertura. Vou estar aqui com a minha presença se manifestando em você para que você sinta alegria em falar do meu amor, em compartilhar do meu amor, em demonstrar. E o convite para nós nessa manhã, mulheres, é que tudo que a gente aprendeu aqui no livro de Mateus, que a gente possa aplicar na nossa vida. Né? O que a gente aprendeu aqui, tantos ensinos do Senhor, tantas parábolas, tantos exemplos, tantas coisas que o Senhor falou para a gente meditar, e que a gente possa aplicar na nossa vida, no contato com os outros, porque é no relacionamento com as pessoas que a gente vai estar provando realmente que a gente foi transformado. Amém? E eis que estou convosco, essa é a promessa do Senhor, todos os dias. Não são nem um mês, nem durante um período, não durante a sua juventude ou quando você ficar mais velho, não. Jesus falou todos os dias, até os séculos se consumarem, até aquele dia que ele vai vir e vai nos levar para a sua presença para sempre. A gente vai habitar na presença do Senhor. Amém? O convite para nós nessa manhã é a gente largar o nosso cântaro para trás e ir, assim como essa mulher foi, e como esses discípulos foram dando continuidade a essa obra do Senhor na nossa vida. Tudo que a gente aprendeu com ele, tudo que os discípulos aprenderam com ele, foi o que eles nos ensinaram. Tanto é que a gente tem os evangelhos escritos, a gente tem as epístolas aqui, as cartas, né, dos apóstolos. Tudo que eles aprenderam, eles colocaram em prática, eles ensinaram a outros, eles escreveram para que a gente tivesse registrado hoje. E é isso que o Senhor quer que a gente faça também, que a gente escreva na nossa vida, né? Que a gente deixe as pessoas lerem na nossa vida aquilo que o Senhor está fazendo através de nós e em nós. Amém?
E a Amém. gente vai terminar aqui hoje, nessa sexta-feira, terminando esse livro de Mateus. Foi maravilhoso caminhar até aqui, né? E daqui para frente a gente vai ter um direcionamento novo, né? Outros livros também, né? Outros assuntos que a gente vai trazer aqui diante do Senhor. Mas assim, que a gente viva esse evangelho, esse poder maravilhoso do evangelho, essa palavra que é viva na nossa vida. A gente viva isso todos os dias da nossa vida. Amém? Que você tenha, assim, que o nosso final de semana seja cheio, né? A nossa proposta é que agora, sábado e domingo, você tenha para fazer o teu devocional, né? Tire aí o teu tempinho para fazer esse devocional. Eu vou trazer para vocês, vou ver se eu anoto no grupo depois, alguns, assim, umas práticas de como fazer um devocional, né? Que tipo de pergunta que você pode fazer ao texto, né? Você vai ler e você vai perguntar ao texto um tipo de pergunta, porque isso vai te direcionando e te ajudando, ainda que seja ali 2 versículos, 3 versículos, mas se você entender, porque o interessante da palavra do Senhor é isso, é que você leia, que você aplique na sua vida, que você entenda, né, e possa viver aquilo. Então você vai fazer perguntas ao texto e isso vai te direcionar, vai te ajudar aí no teu devocional, você vai colocar um louvor, você vai se ajoelhar, você vai adorar o Senhor, cantar sozinha, né? Cantar sozinha, sem plateia, sem multidão ao teu redor, como a gente muitas vezes na congregação dos santos, na multidão, na igreja a gente canta junto, mas assim, que você também adore ao Senhor sozinha, no teu quarto, tendo o teu momento, e assim ele vai se manifestar a você. Amém? Amém. Amém, meninas? Assim, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente, quando lê o Velho Testamento, a gente ouve todos ali falar de um Deus, né? A gente ouve falar de um Deus, a gente ouve falar das coisas que ele faz, né? Quando ele bota o fogo na sarça lá para Moisés, quando ele vai, ele promete o filho para Abraão e ele entrega um filho a Abraão. A gente ouve falar de Deus. E quando você chega no Novo Testamento, você vê o Deus vivo, porque é quando Deus entrega o filho dele aqui para a terra. É a carne, sabe, é o físico, é a união do nosso Deus com o físico, com a carne mesmo. Quão importante, né? Quão maravilhoso é a gente ter tido a oportunidade. É claro que a gente não, mas os israelitas lá tiveram a oportunidade de ter o Deus vivo do lado deles, né? Porque Andando se com Deus ele. quiser, a gente vai ter essa oportunidade também, mas eles tiveram a oportunidade de viver com Deus, né? De ter a presença de Deus, a carne, de poder tocar, porque assim, por mais que existam deuses aí, por mais que, né, na época tinha Baal, tinha as deusas lá, mas nenhuma era. Todas eram, vamos rezar para Baal, vamos rezar para fulano, vamos fazer sacrifício, mas nenhum era vivo. E Deus, ele trouxe isso para a gente, né? É mais uma prova de que o nosso Deus é Deus, É porque Deus, é o Deus verdadeiro. ele trouxe essa importância, a carne, ele se fez como nós. Ele se fez como nós. Exatamente, Pri. A importância de você entender que ele se fez como a gente, né? Que ele desceu na terra, que ele sofreu, que ele chorou, que ele foi uma criança, que ele viveu todo momento. A Bíblia não fala, né? A última parte que Deus fala que a Bíblia fala de Jesus ali da infância, foi aos 12 anos quando ele foi ao templo, e aí depois ele só aparece com 30 anos de idade novamente. Então, assim, você vê que ele teve uma infância, que ele foi criança, que ele aprendeu, que ele buscou, apesar. Gente, ele foi uma pessoa como a gente. Ele foi, ele Lindo foi, isso, né? ele foi um ser humano como a gente. Ele viveu tudo que a gente viveu. Ele precisou aprender a andar, ele precisou aprender a falar. Apesar de que, se Deus quisesse, ele já ia vir fazendo tudo, mas ele aprendeu. Ele passou por todos os processos que a gente. E pior do que a gente, ele entregou a vida dele, ele sofreu. Não tem como você ler os evangelhos, principalmente a crucificação de Cristo, e falar assim, gente, mas ele era Cristo, ele podia não sentir, ele sentiu.
Tanto que ele Pediu. clamou, ele pediu, ele orou, ele falou para o pai, ele falou para o pai, né, que ele estava sofrendo, como você falou ali na Bíblia, quando ele No no final, Getsemane. quando ele vai falar, quando ele vira também, no final ali, ele vai e fala, ele clama a Deus, ele fala, porque eu, né? E até tanto que o sofrimento, o pecado nosso era tão grande, que Deus precisou virar a face para Jesus Cristo. Ele precisou virar o rosto para o próprio filho, porque a dor dele era imensa. Então, assim, é um dos textos maravilhosos, os evangelhos são maravilhosos, a parte de Paulo também é perfeita, porque ali Paulo ensina a gente a ser um evangelista, Paulo nos mostra aquilo Ensina a gente, a igreja, né? ele mostra para a gente o quão é importante a gente amar o próximo, o quão é importante a gente não fazer discernimento se a pessoa é católica, evangélica, macumbeira, não interessa o que ela seja, ela precisa ouvir o evangelho de Cristo, ela precisa ser amada. Amém. E assim, muitas das pessoas, elas, não, eu sou um bandista e quero ficar aqui, não quero ir para a igreja evangélica ou para a católica, não tem problema. Você tem que amar ele independente da religião, independente da crença dele, né? É muito importante a gente falar isso, porque muitas das vezes as pessoas viram a cara, falam assim: não, mas ele quer entregar, deixa ele entregar. Não é assim. Não foi isso que Cristo nos ensinou e não foi isso que Paulo veio nos ensinar. Porque Paulo foi uma peça muito importante para a gente. Nós que que não somos judeus, não somos da parte de Israel, Paulo foi a peça crucial para a nossa vida. Porque os apóstolos, eles aprenderam com Jesus que eles tinham que levar a palavra, mas eles tinham uma cerquinha ali que eles falaram, peraí, dali eu não posso passar, né? E Paulo, ele vem Assim, quebrando isso, né? E isso é Paulo muito assim foi muito, importante. Paulo foi muito importante para a assim, gente. Ele foi a quebra do preconceito para a gente. Hoje, se temos. assim, Paulo foi o evangelista para os gentios, né? Que Sim, começou ali a levar o evangelho para os gentios, né? Para todos aqueles que não eram judeus. E é o que você está falando, assim, de todos nós, para que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor, né? A todas as outras religiões, aqueles que creem em outras religiões, que o evangelho chegue até elas, esse evangelho transformador, né? Esse evangelho da verdade que você está falando aí, né? Essa graça que foi dada a gente de conhecer o Senhor, é para que todos conheçam ao e que Senhor. não tenhamos preconceito, porque todos precisam da palavra, todos precisam ouvir a Deus, Todos todos precisam. precisam ouvir a Cristo. Independente se ela vai, a nossa função que Jesus entregou para a gente é o quê? Ide e pregar o evangelho. A gente tem essa obrigação com Deus. Essa é a nossa obrigação aqui na Terra, de levar o evangelho independente de quem seja, independente da pessoa, Uhum. entendeu? Se ela vai aceitar, se ela vai crer, se ela vai mudar, isso já não cabe a nós, isso cabe ao Espírito Santo e ela, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque é isso que Exatamente o que Jesus nós entregou vemos para a aqui, gente, ide e pregar o evangelho a toda criatura, exatamente. entendeu? E amar o teu E é o Espírito próximo. Santo quem convence. O nosso E papel é pregar, é exatamente. falar, é demonstrar, é É, testemunhar. e amar o teu próximo, independente de quem ele seja, porque esse é um mandamento da palavra. Esse é um mandamento. Você tem que amar a todos, independente do que seja. A gente tem relutado muito, sabe, Rosana? Teve até uma questão dentro da célula na semana retrasada. Aí na semana passada eu sei que eu sou muito falha, que eu erro muito, principalmente por causa dos traumas que eu tive, eu sou fechada com pessoas, mas eu tenho que aprender isso. Eu não sou perfeita, eu tenho que aprender a amar todos, independente de quem seja. Eu tenho que desejar a paz para a vida daquela pessoa, desejar um dia abençoado para aquela pessoa, independente de quem ela seja. Independente
do que ela faça, do que ela crê. A gente tem que amar o próximo. E quando a gente começa, acho que é fundamental. Eu sei disso e eu sei que eu preciso mudar isso. Mas é o que a Bíblia fala e é certo. A partir do momento que você ama o próximo, você não precisa se preocupar com os outros pecados, porque você não vai pecar mais. Porque a partir do momento que você ama o próximo, você não fala mal dele. A partir do momento que você ama o próximo, você não julga o seu irmão. A partir do momento que você ama o próximo, você não quer fazer mal para ele, você não faz o mal. A partir do momento que você aprende que você ama o próximo, você não vai pecar, você não vai roubar, você não vai mentir, porque você ama ele. E quando a gente ama, a gente não quer ferir, a gente não quer machucar, a gente só quer amar. Então, E assim, essa é a parte, é o crucial, sabe? complementando aqui o que você está falando, esse amor, porque às vezes a gente espera, quando a gente fala de amar o próximo, a gente espera sentir algo. Mas assim, não é nessa base dos sentimentos que o Senhor quer que a gente proclame que está amando alguém, mas é em ação, Em é em ação. atitude. É isso que Sim. você está falando, assim. Às vezes eu vou amar o meu próximo demonstrando numa atitude, Não precisa. né? E demonstrando na atitude que eu sou transformada, que eu sou nova criatura, que eu tenho o amor do Senhor, e eu vou demonstrar nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos, o meu amor ao próximo, é dessa forma. Às vezes a gente espera falar e a gente espera sentir, né? É lógico que às vezes pessoas que não estão ali no nosso relacionamento todo dia, às vezes o teu próximo é o teu colega de trabalho, às vezes é o teu patrão, é aquela pessoa na rua, e como que você vai amar aquela pessoa que você espera sentir, ter um sentimento? Não, mas assim, não é em cima dessa base dos sentimentos que o Senhor fala. O Senhor fala na base das atitudes, daquilo que a gente vai demonstrar para com Ele, de como nós vamos agir para com Ele, né? Com as pessoas. E É ele exatamente isso ensina aí. isso pra gente, e tanto que ele fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, Como a ti você não vai mesmo. querer que Como alguém você se minta para cuida. você não vai querer que alguém te faça um mal, não vai querer que alguém te julgue, não vai querer que alguém faça fofoca de você. Então, assim, você fala assim: será que se fosse comigo ia ser bom? Será que eu ia gostar? Será que eu ia me sentir bem? Então, esse é amar o próximo, é você se colocar no lugar do próximo e falar assim: será que eu faria isso? Será que eu ia gostar de sentir isso? Será que isso ia me fazer bem? Então, esse é o amar o próximo, é você se colocar no lugar do outro e falar assim: aquilo seria bom para mim? Né? É como Jesus fala, né? A gente usa muito isso, fala assim: o que Jesus faria? Porque Jesus, ele fez isso, ele ensinou isso pra gente, ele falou assim: será que Jesus ia, né, brigar com o próximo? Será que Jesus ia fazer aquilo? Porque a gente fala assim: A gente como tem um Jesus livro, faria? A gente não tem que pensar como Jesus faria. A gente tem que pensar tem um exatamente livro como Jesus antigo, pensou. Se fosse comigo, eu ia tem um livro gostar? antigo que fala isso, em seus passos, o que faria Jesus, né? É, Na sua vida, vivendo o que faria Jesus, né? E você falou muito aqui que sobre Jesus ter vindo, Jesus viveu aqui na Terra como humano, Jesus experimentou na sua carne exatamente tudo que a gente experimenta, tudo que a gente exatamente. vive, para que ele fosse exemplo em tudo. É, Ele experimentou na sua carne, e assim, o que Jesus faria no nosso lugar, né? No dia a dia, no hoje, né? E essa é a proposta do Evangelho, é transformar a nossa vida e que a gente possa ir pregar, possa ir falar, possa ir demonstrar para as pessoas no nosso dia a dia. Quando a gente falou do ID aqui, às vezes a gente não vai poder sair aqui da nossa cidade, a gente tem os nossos filhos, né? Tem a nossa família, e você não vai estar saindo da cidade e indo. Tem muitos que vão, graças a Deus, pelos missionários, pelas pessoas que estão aí pregando, mas assim, aqui dentro, o que você pode fazer ao teu exatamente. redor, né? Com a tua vida? E amar e ao próximo e demonstrar isso, esse evangelho verdadeiro, né? Isso sim tem eficácia, e esse é o nosso chamado, é o que o Senhor nos Exatamente. chamou para fazer. E é isso, né? Jesus, ele é a prova viva de que as outras falam assim: mas a gente fala muito sobre o pecado, né? Nós somos humanos, o pecado é da carne. Mas Jesus também foi carne. A gente tem que sim, a gente tem que ter esse entendimento que Jesus também foi carne. Só que a diferença de Jesus para a gente é que ele escolheu não errar.
Ele escolheu não pecar. Tanto que os outros falam assim, mas Jesus tinha, né, tinha Deus. Não. O Espírito Santo só veio viver com Jesus depois do batismo. A gente sabe disso que a Bíblia fala. E o Espírito e Jesus, ele foi provado no deserto. A carne era pecadora. Os outros, a carne tem um pecado. Tem sim, mas Jesus escolheu ali no deserto não pecar. Jesus escolheu no deserto permanecer do jeito que estava. Ele foi tentado em tudo, como Ele teve nós as somos piores tentados. tentações. E ele não pecou. Exatamente. Ele era Deus, mas ele era homem. 100% Deus e Sim. 100% homem ao mesmo tempo. Ele foi, isso, exatamente, ele foi Deus, mas ele precisava é Deus e ele foi experimentar na homem. carne Exato. tudo aquilo que nós experimentamos. E isso é muito importante a gente ter essa ciência. Eu não estou falando que ninguém tem que ser perfeito aqui, porque a gente sabe que ninguém vai morrer perfeito. Não vai ser. Esquece Aqui isso, não. gente. Não fica achando, vai ficar maluca, vai virar religiosa demais, aí já vai pecar de novo, mas não fica doida, não. Ninguém vai morrer perfeito. A gente tem que buscar a perfeição. A busca da perfeição é dia após dia. E aí a escolha, né? É isso que Jesus ele mostra, ele ensinou para a gente no Evangelho de Mateus, ensina muito mais. Eu gosto mais de Marcos. Eu acho mais bonito o Evangelho de Marcos. Eu gosto mais dele. Mas Cada um apresenta uma faceta, né, do Senhor. Que Marcos apresenta o Senhor como um homem, né? Eu O gosto Evangelho mais de Mateus aqui, a gente viu muito ele falando como Messias, né? Ele se apresenta aqui para o povo judeu como o Messias prometido que viria, né? Marcos já fala de outra forma, Lucas de outra, João. Porque Marcos ele mostra a parte humana de Jesus, né? Eu gosto mais de Marcos por causa disso. E é isso que Jesus ele veio ensinar para a gente ir melhorando aos poucos. Os discípulos eram pecadores, gente. Os discípulos eram. Então, assim, vamos buscar, a busca, sabe? E uma coisa que você está falando aí é o processo de santificação da nossa vida. Né? Nós fomos salvos, nós cremos em Jesus, e há um processo de santificação que a gente vai sendo purificado, vai sendo transformado. Às vezes um pecado que você cometia um tempo atrás, hoje você já não comete mais, você já venceu aquele pecado, e às vezes você vai pecar de uma outra forma, né, um outro pecado, mas você também vai vencendo dia a dia, e assim é o que a Bíblia fala, que é de glória em glória. A gente não vai de abismo em abismo, mas não é crescendo de glória em glória, sabe? Sendo transformados, né? Transformados até a medida de Cristo, até sermos parecidos com Ele, né? E assim, o importante quando a gente peca, o que a gente faz depois que a gente peca? A gente se arrepende. Que nós não estamos livres de pecar e dizer nós não vamos mais pecar, não é isso, nós não vamos ser perfeitos aqui, mas assim, o que a gente faz quando a gente peca? A gente se arrepende, essa é a diferença, né? E é muito tremendo. bom, porque quando a gente você quer saber quando você está em Cristo, você está com o Espírito Santo, é você errar e é na mesma hora que você está errando, você já o coração se constrange, né? Aquele coração triste, aquele coração pesado, triste. E você fala assim, poxa, eu errei. Ali, naquele mesmo momento, na sua cabeça fala, pede perdão a Deus. E se tem a oportunidade de corrigir seu erro, corrige na hora. O que a Bíblia fala assim, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, né? Vocês já leram isso na palavra. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, quer dizer, que quando o teu coração fica constrangido, e essa tristeza, de acordo com essa vontade de Deus, ela vai gerar arrependimento na tua vida. Então, muitas vezes a gente erra e isso significa que o Espírito Santo está atuando em você, que o Espírito Santo ainda te convence, que ele ainda te toca. A partir do momento que você peca e você já não sente mais nada, já não se importa mais, algo errado, muito errado está acontecendo, algo muito grande. Mas assim, quando você peca e você sente que você ainda se sente constrangido, você fica triste, você fica mal,
né? Isso significa que O que o Espírito Espírito Santo Santo está está com te você. convencendo ainda, que você se constrange pelo aquele pecado, que você se envergonha e você se arrepende, né? É isso. Isso é o Evangelho. É Gente. maravilhoso a gente ver esse agir do Senhor todos os dias na nossa vida. É, e eu espero eu espero não errar, não pecar, mas que toda vez que eu erre, que eu sinta isso, porque eu sei que Amém. essa é a prova que o Espírito Santo está comigo. Eu sinto na minha carne o Espírito Santo me tocando. Então, assim, e uma coisa assim, tá, sobre o tocar do Espírito Santo, que eu quero deixar para as meninas aqui. A gente vai começar uma nova etapa do nosso estudo. Meninas, leiam a Bíblia. Leiam, sabe? Só que na hora de ler, antes de ler, eu não sei orar perfeitamente, mas eu sempre falo que o Espírito Santo de Deus, ele vem a me tocar, ele vem me dar sabedoria e discernimento para entender aquilo que a palavra está falando, né? E, gente, eu sempre peço para que Deus me toque. E assim, muitas das vezes eu leio a Bíblia normal, eu leio, eu estudo, é bonito, é maravilhoso, mas não tem coisa mais maravilhosa nessa terra do que você ler a palavra e a palavra tocar no seu coração e você sentir o agir de Deus ali, sabe? Já aconteceu isso muito comigo, Deus está lendo um livro que eu já li várias e várias vezes e sentir o agir de Deus ali, sentir o calor, sabe? Sentir a palavra, ver que a palavra é realmente viva. Então, assim, façam isso, tenham essa experiência com Deus. Falam para vai na oração, você vira e fala assim: "Ah, Deus, tu me toca, né? Me toca, me mostra a tua palavra, faça da tua palavra a minha, né?" E isso acaba te aquecendo o teu coração. Gente, como é maravilhoso você ler a Bíblia e você ser tocada por Deus. Amém. Amém. Amém, meninas. Que bom a gente ter caminhado até aqui e vamos em frente, vamos embora. E como a gente aprende, né? Porque é isso que ele está falando. Como que o Evangelho transforma a nossa vida, Amém. sabe? E o Senhor está falando, vai, ide por todo mundo, eu estarei com vocês, eu estou com vocês. A Pri falou que muito dessa presença do Senhor está andando aqui na terra, e hoje ele anda através do Espírito Santo em nós. Amém. Ele está conosco através do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos. Glória a Deus. Muito bom que você falou, tudo que você colocou, Pri. Muito bom esse testemunho, essa demonstração de que é verdade, né? Isso faz a gente motiva a gente cada vez mais a querer mais e a falar mais do Senhor, né? Quando a gente vai experimentando na nossa vida essa transformação, né? Ah, Jesus, nós adoramos o Senhor nessa manhã. Muito obrigada, porque a tua promessa de estar conosco todos os dias, ela é fiel e ela é verdadeira, e nós temos experimentado na nossa vida. Tanto é verdade que nós estamos aqui, Senhor, sendo transformadas todos os dias. Estamos falando desse poder transformador todos os dias e queremos demonstrar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigada, Senhor, por esse poder do Evangelho ter atingido o nosso coração, ter entrado na nossa casa, Senhor, e a nossa casa se transformou num lugar de milagre, num lugar onde o Senhor pode manifestar a sua graça, onde o Senhor fala, onde o Senhor se movimenta, onde o Senhor age, onde o Senhor convence. Deus, muito obrigada. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome por esse evangelho ter chegado até nós, Senhor, pelos discípulos terem obedecido ao Senhor. Deus, o ide do Senhor, e hoje nós temos essa preciosidade, Senhor, da vida do Senhor. Deus nos ensina, nos ajude a manifestar isso aos outros, como a Priscila falou aqui, Senhor, em amar uns aos outros, em demonstrar uns aos outros o amor do Senhor, Deus. Oh, Deus, no contato, nos relacionamentos, viver esse evangelho de verdade, Senhor, que a casa das minhas irmãs, cada uma que, Senhor, que está aqui, que vai acessar esse vídeo mais tarde, Senhor, Deus, que a casa dela se transforme, Senhor, num celeiro, num ambiente onde o Senhor se manifesta, Senhor, Deus, que nós possamos pregar a tua palavra, que nós possamos viver a tua palavra, Deus, em nós, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor,
que o teu Espírito Santo se manifeste, que o teu Espírito Santo convença o nosso coração do nosso pecado, nos constranja, Senhor, e nos leve à santificação, nos leve ao aperfeiçoamento, à tua presença, Senhor. Nós aguardamos por ti, esperamos por ti, nos alegramos em ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como o Senhor prometeu. O Senhor é verdadeiro. O Senhor é essa fonte de vida para nós e nós te adoramos, Senhor. Abençoa, Senhor, a casa das minhas irmãs, abençoa o trabalho delas, abençoe esse dia, Senhor, que a tua presença, Senhor, se manifeste nelas nesse dia, que a tua alegria cubra a vida delas, cubra a casa delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Muito bom Amém. com vocês. Até segunda, se Deus quiser. Meninas, a Todo gente mundo agora só se tá? vê na segunda, tá? Amanhã e domingo vocês têm dever de casa. Leiam a palavra, ou mesmo qualquer Qualquer texto livro, bíblico qualquer que vocês texto. queiram ler e queiram trazer. Olha, eu li isso aqui esse final de semana, eu não entendi, ou eu entendi, e queiram trazer para a gente na segunda, e a gente começa um direcionamento novo. E segunda-feira é 10h40. Isso. 10h40, né? Se vocês quiserem também, eu queria muito estudar sobre tal coisa, fala com a gente, Isso, dê tá? Eu sugestões queria para a muito gente. mais entender essa palavra. Eu quero estudar sobre o Espírito Santo. Eu quero estudar sobre profecias. Eu queria estudar. Traz para a gente e a gente vai ajudar vocês. Amém. Amém, meninas? Amém, meninas. Bom dia, meninas. Fiquem Tchau, com meninas. Deus. Fica Bom com dia de Deus. trabalho para vocês. Bom final de semana, tá? Um beijo enorme. Tchau, tchau.